Você sabia que uma das maiores distorções históricas sobre a Bíblia foi usada para justificar crimes contra a humanidade? A história de Cam, filho de Noé, foi manipulada por séculos para sustentar narrativas de opressão e escravidão. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre ele? Qual foi seu verdadeiro papel na história da humanidade? E por que sociedades secretas e correntes ocultistas também se interessaram tanto por essa linhagem? Hoje vamos desvendar a verdadeira história de Cam, explorar os mistérios por trás de seus descendentes e entender como essas narrativas foram interpretadas ao longo dos séculos. Prepare-se, porque você está prestes a descobrir verdades que foram escondidas por gerações. No contexto bíblico, antes do grande dilúvio, a terra estava profundamente corrompida e mergulhada em violência. A humanidade havia se desviado completamente dos caminhos de Deus, entregando-se ao pecado desenfreado e à maldade generalizada. A Bíblia descreve este estado de depravação moral em Gênesis capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Textos antigos e tradições esotéricas, incluindo o livro de Enoque, considerado apócrifo mas estudado por diversas ordens místicas ao longo da história, sugerem que nesse período houve uma corrupção ainda mais profunda. Segundo essas narrativas, houve a mistura entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, dando origem aos Nefilim, os gigantes mencionados nas Escrituras. Essas interpretações influenciaram profundamente o ocultismo medieval e renascentista, moldando visões sobre a antiguidade da humanidade e os segredos perdidos do mundo pré-diluviano. Diante dessa corrupção generalizada, Deus decidiu purificar a terra através de um dilúvio universal. Em meio a essa geração perversa, Noé se destacou por sua justiça e integridade. A Bíblia o descreve como um homem justo e perfeito em suas gerações, alguém que andava com Deus, conforme lemos em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Essa descrição revela que Noé mantinha uma relação íntima e constante com Deus, vivendo uma vida que agradava ao Senhor. Sua fé e obediência o tornaram digno de ser escolhido por Deus para uma missão extraordinária. Deus revelou a Noé seu plano de destruir toda a carne por meio de um dilúvio, mas também lhe deu instruções detalhadas para construir uma arca que salvaria ele, sua família e um remanescente de todas as criaturas vivas. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Ordena Gênesis capítulo 6, versículo 14. A construção da arca exigia precisão, fé e habilidade extraordinárias. Deus forneceu a Noé dimensões específicas e instruções sobre como construí-la, garantindo que ela fosse capaz de abrigar todos os que estariam a bordo durante o dilúvio. Noé obedeceu a todas as instruções de Deus meticulosamente, demonstrando sua fé inabalável e confiança no plano divino. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Confirma Gênesis, capítulo 6, versículo 22. Quando a construção da arca foi concluída, Deus ordenou a Noé que entrasse na arca com sua família e os animais selecionados. E disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Diz Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Assim, Noé, sua esposa, seus filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas esposas, juntamente com pares de todas as espécies de animais, entraram na arca. Deus fechou a porta da arca e as águas do dilúvio começaram a cair, cobrindo toda a terra e destruindo toda a carne fora da arca. Durante 40 dias e 40 noites, choveu incessantemente, e as águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. A arca flutuou sobre as águas, preservando Noé, sua família e os animais. Finalmente, as águas começaram a diminuir e a arca repousou nas montanhas de Ararate. Após um tempo, Noé enviou uma pomba para verificar se as águas haviam baixado. Quando a pomba retornou com uma folha de oliveira, Noé soube que a terra estava novamente habitável. Quando as águas finalmente recuaram,
Deus ordenou a Noé que saísse da arca e repovoasse a terra. Sai da arca tu e tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Ordena Gênesis capítulo 8, versículo 16. Noé, em agradecimento e reverência, construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus. Deus, em resposta, abençoou Noé e sua família e fez um pacto com ele, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. E Deus disse: Este é o sinal do pacto que firmo entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações perpétuas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do pacto entre mim e a terra. Declara Gênesis capítulo 9, versículos 12 e 13. Dessa forma, Noé e sua família foram escolhidos por Deus para sobreviver ao dilúvio devido à sua retidão. E Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Lemos em Gênesis capítulo 9, versículo 1. Com essa bênção, Noé tornou-se a raiz de uma nova humanidade. E cada um de seus filhos foi encarregado de dar origem a diferentes povos e nações. A missão dada por Deus aos filhos de Noé, após o dilúvio, era clara: repovoar a terra, espalhando suas linhagens por diferentes regiões. Cada filho recebeu uma área distinta para povoar, começando por Sem, o primogênito, que é frequentemente associado ao Oriente Médio e é visto como o ancestral dos povos semitas, incluindo os hebreus e árabes. A Bíblia destaca a linhagem de Sem por sua importância espiritual e histórica, pois dela viria Abraão, o patriarca do povo de Israel. Deus prometeu a Abraão: Em ti serão benditas todas as famílias da terra, conforme Gênesis capítulo 12, versículo 3. A missão de Sem e seus descendentes foi crucial para o desenvolvimento das grandes civilizações e tradições religiosas que ainda influenciam o mundo moderno. A Bíblia nos diz: E os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. E os filhos de Arã: Uz, Ru, Jéter e Meseque. Em Gênesis capítulo 10, versículos 22 e 23. Esses nomes ressoam através da história, refletindo a influência duradoura das culturas que emergiram dessa linhagem. Jafé, o segundo filho, recebeu a incumbência de repovoar as regiões da Europa e partes da Ásia. Seus descendentes são frequentemente associados a diversas nações europeias e asiáticas, refletindo a expansão e diversidade das culturas que surgiram nessas áreas. A Bíblia cita: E os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Em Gênesis capítulo 10, versículo 2. Esses nomes indicam uma ampla disseminação geográfica, refletindo a diversidade de culturas e civilizações que surgiram sob a linhagem de Jafé. A Bíblia ainda diz: Engrandeça Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Em Gênesis capítulo 9, versículo 27. Esse versículo ressalta não apenas a bênção de Jafé, mas também a interconexão entre as linhagens dos filhos de Noé, cada uma desempenhando um papel único na tapeçaria da história humana. Cã, o terceiro filho, teve uma designação especial: repovoar as regiões da África. A linhagem de Cã é de particular interesse para a história dos povos africanos, pois seus descendentes deram origem a muitas das antigas civilizações africanas. A Bíblia lista: E os filhos de Cã: Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Em Gênesis capítulo 10, versículo 6. Esses nomes são sinônimos de grandes nações e culturas africanas, e cada um deles contribuiu significativamente para a formação das identidades e tradições africanas que conhecemos hoje. Os filhos de Noé, com suas missões distintas, traçaram um mapa de repovoamento que celebra a diversidade e a riqueza da criação divina. As bênçãos e responsabilidades que receberam de Noé eram tanto um privilégio quanto uma grande responsabilidade. Cada filho e seus descendentes cumpriram seu papel na reconstrução do mundo pós-diluviano, estabelecendo fundações culturais e espirituais que perduram até hoje. Cada um deles deixou uma marca indelével na história bíblica
e na formação de povos e nações. A Bíblia nos diz: e os filhos de Cam, Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. Em Gênesis capítulo 10, versículo 6. Estes descendentes são fundamentais para entender a origem e a disseminação dos povos africanos e outras civilizações antigas. Começamos nossa exploração com Cuxi, cujos descendentes são associados à Etiópia e Sudão, regiões que abrigaram culturas poderosas e influentes. Cuxi é frequentemente lembrado como o progenitor dos etíopes e núbios, povos que desempenharam papéis cruciais na história da África. Um dos descendentes mais notáveis de Cuxi foi Nimrod, conhecido por sua força e habilidades de liderança. A Bíblia relata: e Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Em Gênesis capítulo 10, versículo 8. Nimrod é acreditado como fundador de grandes cidades como Babel, Ereque, Acade e Calné, todas na terra de Sinar. Sua história está intimamente ligada à construção da Torre de Babel, uma narrativa que ilustra a diversidade linguística e a dispersão das nações. E aqui encontramos um dos pontos mais fascinantes para o ocultismo e as sociedades secretas. A Torre de Babel representa nas tradições esotéricas a tentativa da humanidade de alcançar o conhecimento divino através de meios próprios. Nimrod, em particular, tornou-se uma figura central em diversas correntes místicas, sendo considerado por alguns como o primeiro grande iniciado nos mistérios antigos, o arquiteto que tentou unir o céu e a terra através da construção monumental. Ordens secretas medievais, incluindo certos ramos da alquimia e da maçonaria especulativa, referenciaram Nimrod como símbolo da busca pelo conhecimento oculto e da unificação dos povos sob uma sabedoria universal. A Torre de Babel é um dos relatos mais fascinantes da Bíblia. Os descendentes de Noé, liderados por Nimrod, decidiram construir uma cidade e uma torre que alcançasse os céus, desafiando a ordem divina de se espalhar e repovoar a terra. Deus, vendo a arrogância dos homens, confundiu suas línguas e os dispersou. Chamou-se o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Narra Gênesis capítulo 11, versículo 9. Este evento marcou o início da multiplicidade de línguas e culturas, destacando a importância da obediência a Deus. Mizraim, outro filho de Cam, é associado aos antigos egípcios. O Egito, com sua rica história e cultura, é uma das civilizações mais fascinantes do mundo antigo. A Bíblia menciona: e os filhos de Mizraim, Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patruzim, Casluim, dos quais saíram os filisteus, e Caftorim, em Gênesis capítulo 10, versículos 13 e 14. O Egito é famoso por suas contribuições em diversas áreas, incluindo arquitetura, medicina e escrita. As pirâmides, por exemplo, são um testemunho duradouro da habilidade e engenhosidade dos egípcios. O Egito Antigo também exerceu uma influência profunda sobre as tradições ocultistas ocidentais. A sabedoria hermética, atribuída a Hermes Trismegisto, uma figura mítica associada ao deus egípcio Thoth, tornou-se a base de grande parte do pensamento esotérico europeu. Os rituais de mistério egípcios, a magia cerimonial, os hieróglifos interpretados como linguagem sagrada, tudo isso alimentou a imaginação de alquimistas, magos e místicos por milênios. Os descendentes de Mizraim não apenas construíram pirâmides físicas, mas ergueram também monumentos intelectuais e espirituais que continuam a fascinar buscadores do oculto até hoje. A civilização egípcia também desempenhou um papel significativo nas histórias bíblicas, interagindo frequentemente com o povo de Israel. Puti, o terceiro filho de Cam, é menos detalhado nas escrituras, mas acredita-se que seus descendentes se estabeleceram em partes da África, incluindo o Chifre da África. Embora haja menos informações bíblicas sobre Puti, sua linhagem ainda é importante para compreender a disseminação dos povos africanos. Por fim, temos Canaã, cujos descendentes se estabeleceram na terra que viria a ser conhecida como Canaã,
uma região de grande importância bíblica, mas não diretamente ligada aos povos africanos. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et. Lemos em Gênesis capítulo 10, versículo 15. Antes de prosseguirmos, precisamos esclarecer um fato curioso conhecido como a maldição de Canaã, que muitas pessoas associam ao povo africano de uma forma equivocada. A narrativa da maldição de Canaã é uma das histórias mais intrigantes e ao mesmo tempo mal compreendidas da Bíblia. Após o dilúvio, Noé, um homem da terra, começou a cultivar uma vinha. Quando o vinho estava pronto, Noé bebeu e, sem perceber, ficou embriagado. Em seu estado de embriaguez, ele se despiu dentro de sua tenda. Esta cena, aparentemente simples, desencadeou uma série de eventos que levariam a uma das maldições mais comentadas da Bíblia. Cam, um dos 3 filhos de Noé, viu seu pai nu na tenda. Ao invés de cobrir Noé ou agir discretamente, Cam saiu e contou aos seus irmãos, Sem e Jafé, sobre a condição de seu pai. Sem e Jafé, demonstrando respeito e sensatez, tomaram um manto, colocaram-no sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram Noé. Esta atitude contrastou fortemente com a de Cam, mostrando uma clara diferença de comportamento e respeito filial. Quando Noé despertou de seu vinho e soube o que seu filho mais novo havia feito, ele pronunciou uma maldição. Noé disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos, conforme Gênesis capítulo 9, versículo 25. É interessante notar que a maldição não foi dirigida diretamente a Cam, mas a seu filho Canaã. Este detalhe é significativo e tem sido objeto de muitas interpretações. A razão exata pela qual Noé escolheu amaldiçoar Canaã em vez de Cam não é explicitamente detalhada na Bíblia. Alguns estudiosos sugerem que isso pode refletir um entendimento profético do papel futuro dos descendentes de Canaã em relação aos descendentes de Sem e Jafé. A maldição de Canaã levantou muitas questões teológicas e históricas. Este detalhe é crucial, pois ao longo da história essa maldição foi erroneamente usada para justificar a escravidão de povos africanos, mesmo que a Bíblia não suporte tal interpretação. A maldição, conforme descrita, foi uma profecia sobre a futura subjugação dos cananeus pelas nações descendentes de Sem e Jafé. Esta distinção é vital para evitar equívocos históricos e teológicos. No contexto bíblico, a maldição de Canaã se manifestou através da conquista de Canaã pelos israelitas. A terra de Canaã, localizada no que hoje é Israel e Palestina, era habitada por diversas tribos canaaneias. Deus prometeu esta terra aos descendentes de Abraão, e a conquista de Canaã sob Josué foi vista como o cumprimento dessa promessa. E o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te diante dos olhos de todo o Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Declara Josué, capítulo 3, versículo 7. Este evento destacou a realização da profecia de Noé sobre Canaã. As interpretações errôneas da maldição de Canaã, ao longo dos séculos, tiveram consequências devastadoras. Durante o período colonial, essa narrativa foi distorcida para justificar a escravidão e o racismo, alegando falsamente que todos os descendentes de Cã eram amaldiçoados. É crucial desmistificar essa falsa crença e entender o verdadeiro contexto bíblico. A maldição de Canaã não se aplicava a todos os descendentes de Cã, mas especificamente aos cananeus, e sua aplicação foi cumprida na história bíblica através da conquista de Canaã. Compreender a maldição de Canaã corretamente nos ajuda a apreciar a justiça e a sabedoria de Deus, além de evitar distorções históricas. O relato bíblico não suporta a ideia de uma maldição racial ou étnica generalizada. Pelo contrário, ele destaca a justiça específica no contexto das ações individuais e familiares. E o Senhor é justo em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras, afirma o Salmo 145, versículo 17. Este esclarecimento é vital para reconhecer e promover uma leitura bíblica que respeite a dignidade de todas as pessoas. Cam, um dos filhos de Noé, viveu em uma época em que a longevidade era uma característica marcante dos seres humanos. A Bíblia apresenta a fascinante longevidade dos patriarcas,
indicando que as condições pré- e pós-diluvianas permitiam vidas que se estendiam por vários séculos. Embora a Bíblia não registre explicitamente a idade de Cam em sua morte, é razoável supor que ele, como seus irmãos, viveu uma vida longa e influente. A longevidade de Cam e seus irmãos, Sem e Jafé, pode ser atribuída a vários fatores, incluindo a bênção de Deus sobre Noé e sua família após o dilúvio. E Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Lemos em Gênesis capítulo 9, versículo 1. Esta bênção não só lhes concedeu a responsabilidade de repovoar a terra, mas também parece ter prolongado suas vidas, permitindo-lhes testemunhar o crescimento de suas famílias e nações. A vida longa de Cam permitiu que ele visse o desenvolvimento de civilizações e culturas que emergiram de seus descendentes, incluindo os etíopes, egípcios e cananeus. O sepultamento de Cam é um assunto envolto em mistério e especulação. Embora a Bíblia não forneça detalhes específicos sobre o local de seu sepultamento, tradições antigas e relatos extrabíblicos sugerem possíveis locais. Uma teoria popular é que Cam foi sepultado na África, possivelmente no Sudão ou Etiópia, regiões associadas aos seus descendentes. Estas áreas são ricas em tradições e monumentos antigos que poderiam estar ligados aos patriarcas bíblicos. Outra teoria sugere que Cam pode ter sido sepultado no Egito, dado o papel significativo de seus descendentes, os egípcios, na história antiga. O Egito, sendo uma das civilizações mais antigas e duradouras, possui uma rica tradição de práticas funerárias e monumentos que datam dos tempos antigos. As pirâmides e túmulos do Vale dos Reis são testemunhos da importância que os egípcios davam à vida após a morte. Se Cam foi de fato sepultado no Egito, seu túmulo poderia estar entre esses monumentos grandiosos. A Bíblia nos dá pistas sobre a importância dos sepultamentos na cultura egípcia. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar daqui os meus ossos. Lemos em Gênesis capítulo 50, versículo 25, refletindo a conexão profunda entre os patriarcas e o Egito. Além das teorias sobre seu sepultamento, as tradições judaicas e cristãs mencionam Cam em vários textos apócrifos e midrashim, que oferecem insights adicionais sobre sua vida e morte. O livro de Jubileus, por exemplo, fala sobre a vida de Cam e sua desaprovação da escolha de Canaã de habitar as terras de Sem. E dividiu-se a terra em porções entre os filhos de Noé, conforme o Senhor tinha dito, e eles lançaram sortes entre si pelas suas porções. Relata Jubileus capítulo 8, versículo 10. Essas tradições, embora não canônicas, enriquecem nossa compreensão das complexas relações e legados dos patriarcas bíblicos. As civilizações africanas, ao longo dos séculos, moldaram suas próprias identidades culturais ao redor dessas narrativas, reinterpretando-as de maneiras que ressoassem com suas próprias experiências e contextos históricos. Na Etiópia, os descendentes de Cuxi são celebrados em uma rica tradição de mitos e lendas. A história da rainha de Sabá e seu encontro com o rei Salomão é uma das mais conhecidas. Segundo a tradição etíope, a rainha de Sabá, também conhecida como Maqueda, viajou a Jerusalém para testar a sabedoria de Salomão. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis. E veio a Jerusalém com um grande séquito, com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro e pedras preciosas, e veio a Salomão e lhe falou de tudo o que tinha no seu coração. Narra 1 Reis, capítulo 10, versículos 1 e 2. A chegada da rainha foi grandiosa, com um cortejo que refletia a opulência e o prestígio de seu reino. Ela trouxe consigo presentes valiosos, simbolizando respeito e reconhecimento pela fama de Salomão. Ao se encontrar com Salomão, a rainha apresentou-lhe várias questões difíceis e enigmas, desejando verificar se sua sabedoria correspondia à sua reputação. Salomão, conhecido por sua sabedoria concedida por Deus, respondeu a todas as perguntas da rainha com grande discernimento e clareza. E Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas. Nada houve que não lhe pudesse esclarecer.
confirma 1 Reis, capítulo 10, versículo 3. A rainha ficou impressionada não apenas com as respostas de Salomão, mas também com a grandiosidade de seu palácio, a organização de seu reino e a devoção do povo de Israel ao seu Deus. A Bíblia nos diz que a rainha de Sabá ficou sem palavras diante da sabedoria e das realizações de Salomão. E disse ao rei: Era verdade o que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém eu não cria naquelas palavras até que vim, e os meus olhos o viram. E eis que me não disseram a metade. Sobrepujas em sabedoria, e bens a fama que eu ouvi. Declara 1 Reis capítulo 10, versículos 6 e 7. Esta história, além de seu valor bíblico, tornou-se central para a identidade etíope, com a tradição afirmando que da união entre Salomão e a rainha de Sabá nasceu Menelik, fundador da dinastia salomônica da Etiópia. Essa narrativa foi preservada não apenas nas tradições cristãs etíopes, mas também influenciou movimentos espirituais modernos, como o rastafarianismo, que incorpora elementos tanto bíblicos quanto de tradições místicas africanas. No Egito, as histórias dos descendentes de Misraim estão profundamente enraizadas nas mitologias e tradições egípcias. Os antigos egípcios desenvolveram um complexo panteão de deuses e lendas que refletem suas crenças e experiências históricas. A interação entre os hebreus e os egípcios, como narrado no Êxodo, é uma parte significativa da história bíblica. E disse Moisés ao povo: Não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Proclama Êxodo capítulo 14, versículo 13. Esta história de libertação e milagre é relembrada não apenas na tradição judaica, mas também influenciou as interpretações egípcias das interações com o povo de Israel. No chifre da África, as tradições associadas aos descendentes de Puti também têm suas próprias variações e mitos. Embora menos documentados, os povos dessa região incorporaram elementos das narrativas bíblicas em suas próprias histórias e tradições orais. A influência das migrações e intercâmbios culturais ajudou a moldar uma rica herança de mitos que se entrelaçam com as histórias bíblicas, refletindo a adaptação e resiliência das culturas africanas. As tradições canaaneias, embora não diretamente ligadas aos povos africanos, também influenciaram as mitologias regionais. Os cananeus, com suas cidades-estado e práticas religiosas, deixaram uma marca significativa na história da região, que hoje compreende Israel e Palestina. Suas interações com os israelitas são um tema recorrente na Bíblia, destacando a complexa relação entre conquista e coexistência. E os filhos de Israel habitaram no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. Narra Juízes capítulo 3, versículo 5. Esta convivência, por vezes tensa, contribuiu para uma rica troca cultural e religiosa. Agora que chegamos ao final desta jornada pela história de Cã e seus descendentes, é importante refletirmos sobre o que aprendemos. A verdadeira narrativa bíblica sobre Cã não suporta as distorções históricas que foram usadas para justificar a opressão e a escravidão. Pelo contrário, ela celebra a diversidade da criação de Deus e o papel fundamental que cada linhagem desempenhou na formação da humanidade. Os descendentes de Cã construíram civilizações magníficas, desenvolveram conhecimentos profundos que influenciaram não apenas a história secular, mas também as tradições espirituais e esotéricas que atravessaram milênios. Das pirâmides do Egito aos mistérios herméticos, da sabedoria etíope às tentativas de Nimrod de alcançar os céus, vemos uma herança rica e complexa que merece ser estudada com respeito e admiração, não com preconceito ou distorção. A palavra de Deus nos chama a reconhecer a dignidade de todos os povos e a celebrar a maravilhosa diversidade da criação divina. Se este vídeo abriu seus olhos para verdades que você desconhecia, se ele desafiou conceitos que você tinha sobre a Bíblia e a história, não guarde essa informação apenas para você. Compartilhe este conteúdo com seus amigos e familiares. Clique no botão de like para que mais pessoas possam ter acesso a essa verdade. Inscreva-se no canal,
e ative o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos, onde continuaremos desvendando os mistérios e verdades escondidas nas páginas sagradas. Deixe seu comentário abaixo contando o que você achou deste vídeo. Você conhecia a verdadeira história de Cam? Como isso mudou sua perspectiva? Queremos ouvir.